do período, como se relacionaram as novas ordens religiosas com essas necessidades desse período tridentino ou pós-tridentino. A mim, a única coisa que me interessa nesta pergunta é que vocês vejam que era necessário educação, missão, reforma moral e que as novas ordens responderam, as novas congregações responderam justamente a essas necessidades. Ou seja, quais eram as necessidades mais urgentes desse período? A educação do clero e do povo, as missões em América e em Ásia, e na Europa também, e a reforma moral do povo e do clero. Então, justamente as novas ordens religiosas foram a responder a essas necessidades. Pergunta número 14. Como a Companhia de Jesus influiu na expansão, evangelização e consolidação do catolicismo? Claro, através das missões e do ensino. É uma pergunta muito simples. Missões globais, ensino e defesa intelectual da fé católica. Pergunta número 15. Como a Igreja usou a arte para exprimir e defender a fé católica na sequência do Concílio de Trento? Aqui, basicamente, simplesmente dizer que a arte barroca foi justamente o instrumento para exprimir o que o Concílio de Trento disse. Então, uma coisa são os documentos, uma coisa são as decisões, uma coisa são, por exemplo, aquilo que está escrito, mas a arte também se torna um instrumento para divulgar e defender a fé católica contra os protestantes. Pergunta número 16. Qual foi o papel da autoridade papal nas controvérsias com os protestantes e como essas controvérsias causaram o aprofundamento da compreensão do papel da autoridade papal dentro do catolicismo? Isto é mais ou menos o que estavam comentando, não? O mal sempre nos traz um bem. O Deus usa o mal para trazer um bem. Lembrem que toda essa questão da autoridade papal, quem é o Papa, por que, se tem poder ou não tem poder, foi muito discutido durante a Idade Média. E os protestantes, no momento que vão discutir e que vão rejeitar a autoridade papal, indiretamente vão ajudar também a que se esclareça que coisa é o Papa e qual é o papel fundamental do Papa. E se chega a entender que o Papa é garante da unidade eclesial e da ortodoxia, que o Papa é garante da doutrina católica e ponto de unidade. O Papa, sim, também é soberano. O Papa tem esse poder espiritual. O Papa também, ok, mas todo bispo tem um certo poder espiritual, né? Mas todo bispo também nos pode ajudar muitos bispos também eram príncipes. Então, qual é a diferença entre um bispo qualquer e o Papa? O Papa, então, é concebido como garante da unidade de toda a Igreja e da ortodoxia. Por isso, vai tomar mais relevância também aquilo que Bonifácio VIII dizia, no sentido que é necessário que as criaturas estejam unidas ao Papa e unicamente unidas ao Papa se salvam. Ok. Pergunta número... bom, essas são as perguntas relacionadas com a reação dos católicos. Vamos ao bloco 3, Guerras de Religião e Reorganização da Europa. Claro, depois do surgimento do protestantismo, houve muitas guerras de religião, particularmente famosa é aquela que se chama Guerra dos 30 Anos, mas é suficiente saber que existiram. E então, qual é a relação entre a Revolução Francesa e as guerras de religião na Europa do século XVI e XVII? A coisa é muito simples. Se os protestantes não tivessem existido, as guerras de religião não teriam acontecido, certo? Então,
justamente qual é a relação? É uma relação causal. As divisões religiosas originaram os conflitos entre os países católicos e os países protestantes, ou inclusive internamente os conflitos entre os cidadãos católicos e os cidadãos protestantes. Famoso é o caso da França, né? Que o caso da França, lembrem que na França teve alguns protestantes, sobretudo de filiação calvinista, que praticamente houve uma guerra civil, né, entre esses franceses protestantes e os franceses católicos. Número 18. O princípio cuius regio eius religio foi estabelecido pela primeira vez na paz de Augsburgo, no ano 1555. Que coisa significava esse princípio? Bom, lembremos que a paz de Augsburgo é o tratado de paz, ainda enquanto Lutero estava vivo, na região dos principados alemães. E se estabelece um princípio que é cuius regio eius religio, que depois vai ser retomado nos conflitos seguintes, né? E então, o que significa? Significa que cada príncipe determina a religião do seu território. Ou seja, para evitar guerras, para evitar conflitos, se chega a essa determinação de que o príncipe vai ser aquele que determina qual vai ser a religião do seu território, e essa vai ser a religião protegida, vai ser a religião favorecida pelo Estado, e basta, né? Para evitar discussões, se estabelece esse princípio. Pergunta número 19. Vamos para a França. Quais foram as consequências do Edito de Nantes, ou de Nantes, no que diz respeito às relações entre católicos e protestantes dentro da França? O Edito de Nantes, então, parou a perseguição contra os huguenotes, concedendo-lhes limitada liberdade limitada, encerrando dessa maneira as guerras civis por causa de religião, né? Que é o que eu acabei justamente de dizer, né? Dentro da França existiam estes protestantes chamados huguenotes, que são basicamente calvinistas franceses, né? Calvinistas franceses que moram na França, etc. Mas a França era oficialmente um país católico. Então, os católicos perseguiram os protestantes até que se chegou a um acordo no ano 1598, acordo chamado Edito de Nantes, ou de Nantes, para encerrar esse episódio de guerra civil. Então, nós temos já a paz de Habsburgo, o Edito de Nantes, mas as guerras nas outras partes da Europa continuavam. Então, como influiu a paz de Westfália na configuração religiosa e política da Europa? Aqui já estamos falando de 1648. 1648. A paz de Westfália, que foi também um acordo de paz, reconheceu que não tinha mais que fazer. Existem várias confissões cristãs, existem várias seitas, existem os católicos por um lado e os vários protestantes por outro. Não vamos tentar acabar com todos os protestantes ou eliminar essas diversas seitas. Simplesmente reafirmamos o princípio cuius regio eius religio, e então cada estado é soberano para determinar a questão religiosa dentro do seu território. E dessa maneira termina a Guerra dos 30 Anos. Aqui, nestas perguntas, a única coisa que me interessa é que vejam que esse princípio cuius regio eius religio foi estabelecido quase desde o início dos conflitos religiosos, e no final foi o que triunfou na Paz de Westfália. Foi o que triunfou para encerrar a Guerra dos 30 Anos. Pergunta número 21.
de que modo o absolutismo monárquico procurou usar a religião para reforçar a unidade política após as guerras da religião. Então, acabaram as guerras da religião. E então, o Estado, o absolutismo, que coisa faz? Os reis, os monarcas absolutos, que coisa fazem então? Eles usam a religião como instrumento de coesão e legitimação política. Vale a pena, talvez, aqui mencionar o caso da Espanha, que usa também a religião, ou percebe a religião, como parte da identidade espanhola. Não? Então, espanhol vai ser igual católico. Não existe a concepção de que possa existir um espanhol não católico. Então, desde o absolutismo, desde a monarquia, a concepção é que a religião me serve como instrumento de coesão social e de legitimação política. Pergunta número 22. Quais foram as principais consequências sociais e culturais das guerras de religião para as populações europeias? Pois claro, a guerra sempre traz pobreza, a guerra sempre traz deslocamentos, migrações, e intolerância, etc. Houve consequências positivas? Eu diria que poucas, realmente. Nos países católicos, os países católicos se afiançaram ou se afirmaram ainda mais no seu catolicismo, e isso poderia talvez ser considerado um bom resultado, mas não se acabou com o protestantismo. O protestantismo ainda existe. Então não foi que tiveram um resultado muito bom. Pergunta número 23. Como influíram os missionários católicos na evangelização da América e da Ásia? Aqui eu faço essa pergunta bem geral, bem geral. Nós falamos um pouquinho mais sobre esses movimentos de evangelização e no curso de História Eclesiástica 4 é um tema que se estuda com mais calma, mas evidentemente se trata de missionários, pois eles expandiram o catolicismo, evangelizaram as culturas originárias, e usaram também as línguas locais para transmitir o conhecimento. Tem também toda esta mistura, por exemplo, culinária, com ingredientes europeus e técnicas indígenas, etc. Não? E, sobretudo, uma coisa que sim gostaria de sublinhar é a experimentação de novos modelos de sociedade, particularmente nas reduções jesuíticas, não? Nesses lugares onde os jesuítas justamente criaram essas aldeias com um modelo de sociedade nova, diferente, né? Inspirados às vezes na utopia. No México tem o caso de um evangelizador apelidado de Motolinia, vou escrever, Motolinia, que ele se inspirou na utopia de... Como se chama esse autor desse livro? A utopia é de... Não estou lembrando agora. Bom, então, Motolinia, que coisa fez? Motolinia se dedicou a criar uma sociedade utópica no meio dos indígenas, né? No meio dos indígenas. De alguma maneira, qual era a concepção? A concepção é que Europa, o mundo velho, já está sobrepassado, já está gastado, e então é necessário que o cristianismo nos dê novos modelos de sociedade, né? Novos modelos de sociedade, né? Modelos ideais, né? Tomás Moro, já lembrei, né? A Motolinia fez experimento de sociedades indígenas
inspiradas na Utopia de Tomás Moro, por exemplo. Mas fundamentalmente, claro, se se trata de missionários, a obra principal é justamente a expansão do catolicismo, certo? O catolicismo dos séculos 17 e 18. Pergunta número 24. O que é o galicanismo? A resposta é muito simples. É uma doutrina que defende a autonomia da Igreja Francesa com relação ao Papa. Ou seja, a Igreja francesa é autônoma, não está submetida ao Papa, e o rei se coloca entre o Papa e a Igreja francesa, certo? Pergunta número 25. Quais tensões surgiram entre o galicanismo, aqui eu coloquei galicanismo francês, mas realmente é redundante, não? Entre o galicanismo e a autoridade pontifícia nos séculos 17 e 18. Então, por um lado, os galicanos defendiam a autonomia, e Roma procurava reafirmar a autoridade universal e direta do pontífice. Então, claro, isso gerou tensões. Quais tensões? Tensões relacionadas, por exemplo, na entrada do rei para controlar certos assuntos eclesiásticos, tensões naquilo que tem relação com a nomeação dos bispos, tensões que têm relação com assuntos econômicos, tensões relacionadas também com a disciplina eclesiástica, disciplina clerical. Nós poderíamos também falar do aspectos rituais, não? do rito galicano, não? Onde também o rito romano vai ser modificado pelos galicanos para introduzir algumas práticas rituais específicas da França, etc. Não? Pergunta número 26. O que é o jansenismo? Definido de uma maneira muito simples, o jansenismo é um movimento rigorista que acentuava a graça eficaz e a corrupção humana, inspirado numa certa interpretação de textos augustinianos feita por Cornelius Jansen. Aqui, reafirmar, não? Então, qual é a característica principal do jansenismo? Que se trata de um movimento rigorista, que está inspirado numa certa interpretação, ou seja, não no Santo Agostinho verdadeiro, não no Santo Agostinho verdadeiro, mas numa interpretação de Agostinho, e que enfatiza a corrupção humana e o papel da graça, ou seja, a graça é a causa eficiente da nossa santificação. Que vamos, ou seja, a igreja também diz isso. A igreja também diz que a santificação humana acontece por graça e que nada daquilo que o homem faz se faz sem a graça verdadeiramente, né? Mas a igreja não compartilha o ênfase nessa corrupção humana, nessa espécie de como dizê-lo, no fato que o ser humano não pode nada absolutamente, né? Talvez o ser humano não pode coisas boas, mas pode algumas coisas, e pode corresponder à graça, né? Os jansenistas chegam, inclusive, a negar que seja possível a colaboração do homem com a graça, né? E então, se trata de um movimento rigorista. Pergunta número 27. Quais implicações, lembrando aqui, neste bloco nós estamos tentando ver o catolicismo dos séculos 17 e 18, certo?
Então, pergunta número 27. Quais implicações teológicas teve a controvérsia sobre a graça entre jesuítas e jansenistas? Então, o debate foi sobre a relação entre a graça divina e a liberdade humana, e isso levou a que se criasse a doutrina molinista, que lembram, Molina enfatiza a liberdade humana. Se os jansenistas, por um lado, eles colocavam acento na graça eficaz, Luís de Molina vai enfatizar a liberdade humana, mas isso depois vai provocar a reação de Banhes. Então, a controvérsia entre jesuítas e jansenistas provoca depois a controvérsia de Auxiliis. E então, justamente, a seguinte pergunta, pergunta número 28, explica brevemente a controvérsia de Auxiliis. Se trata de uma discussão entre dominicanos e jesuítas sobre como a graça coopera com a liberdade. Como a graça coopera com a liberdade. Ou seja, basicamente a mesma coisa que com os jansenistas. Somente que a conversa ou a discussão entre jesuítas e jansenistas é uma conversa entre católicos e hereges. Enquanto que a discussão de Auxiliis entre dominicanos e jesuítas está totalmente dentro do âmbito católico. E a mesma coisa, os molinistas colocam o acento na parte humana e os banhesianistas colocam o acento na parte divina. Resultado da controvérsia de Auxiliis, as duas opiniões podem ser válidas e não vamos mais discutir sobre isso. A autoridade pontifícia não quis colocar uma resposta absoluta a esta situação. O que nós devemos acreditar como católicos é que, efetivamente, a graça precede e a liberdade coopera. Então, talvez é melhor modificar, não? Não é que começa com a liberdade, mas começa com a graça, não? Muito bem, pergunta número 29. Características do regalismo nos reinos católicos. O regalismo, que coisa é? O regalismo é uma doutrina que atribui ao rei o direito de interferir em assuntos eclesiásticos. E então, como interferia o rei? Através do padroado, através da regulação das taxas e propriedades eclesiásticas, nomeação de bispos e religiosos, controlando também, por exemplo, a fundação e o estabelecimento de conventos ou de mosteiros dentro do país. O fundamental é lembrar que existiu nos reinos católicos também essa tendência a interferir em assuntos eclesiásticos. Então, já que nós contemplamos que o regalismo não é somente uma tendência dos protestantes, mas também dos católicos. Como as políticas regalistas influíram nas mudanças da organização interna da Igreja nos Estados Católicos? Porque, claro, aqui a pergunta é, se o rei está tentando interferir se o rei está tentando interferir em assuntos eclesiásticos, então eu, como igreja, como respondo? Eu, como igreja, como me organizo, como me defendo, como contorno estas tendências regalistas. E, particularmente, está o exemplo do josefinismo. O josefinismo é o regalismo próprio da Áustria. Se chama josefinismo porque José II tentou criar uma igreja nacional subordinada ao Estado. Mas, em geral, as políticas regalistas submeteram a igreja ao Estado e restringiram a influência papal.
E então a igreja, que coisa fez? A igreja tentou de lutar justamente contra esta submissão, né? O Papa várias vezes condenou, né, a ideia de que o rei podia influir em âmbitos internos, etc. Né? Então, o que aconteceu? Simplesmente lutar contra isso. Né? Simplesmente lutar contra isso. Pergunta número 31. Como as monarquias absolutas europeias tentaram submeter as autoridades eclesiásticas aos seus interesses políticos? ¿Eh? Estamos un poquinho repetindo esta pergunta número 29, ¿no? 29 e 28. Não, perdão, 29. Então, como foi que essa submissão aconteceu? Então, através do controle do clero, né? Controle do clero que depois da Revolução Francesa vai se materializar na Constituição Civil do clero, e também as monarquias tentarão usar a religião não somente como instrumento de união, mas também como instrumento de poder, né? Como instrumento de poder. Pergunta número 32. Quais foram os motivos da supressão dos jesuítas? Os jesuítas, fundados por Santo Inácio, foram suprimidos pelo Papa Galganelli, Papa Clemente. Por quê? Porque eles tinham muita influência política e educativa. Né? Então, claro, eu como rei absoluto posso controlar talvez os bispos, posso controlar os párocos, né? Mas os jesuítas era mais difícil, porque os jesuítas estavam inseridos, né, nas cortes, eram diretores espirituais de algumas rainhas, ou também estavam inseridos nas questões das escolas, das universidades, de educação, portanto eram muito influentes. Então, devido a essa influência, os jesuítas são expulsos de vários reinos, particularmente é famoso o caso de Portugal, de França e da Espanha. E, finalmente, os reis e alguns eclesiásticos também fazem pressão sobre o Papa, fazem a cabeça do Papa, praticamente, para que os jesuítas fossem suprimidos no ano de 1773, pouco antes da Revolução Francesa, pouco antes da independência dos Estados Unidos. Mas lembrem que os jesuítas foram suprimidos, sim, no papel, a bula papal suprimiu os jesuítas, mas a aplicação da bula variou ou foi dependendo em cada estado, né? Porque, claro, se estamos falando de políticas regalistas, então o Papa pode dizer o que quiser, e o Papa pode emitir qualquer decreto que quiser, mas depende do rei aplicar ou não aplicar dentro do seu território. E então é por isso que os jesuítas foram suprimidos totalmente, acabaram em países católicos, que simplesmente publicaram e aceitaram a bula papal. Mas, por exemplo, na Rússia, a rainha esta, Ekaterina, ela não publicou a bula papal, não aplicou a bula papal, e os jesuítas de maneira clandestina continuaram existindo. A supressão não durou muito, a supressão durou somente algumas décadas. Pergunta número 33. Como se transformou o papado entre os séculos XVI e XVIII em relação ao poder temporal e à diplomacia europeia? Então, é simplesmente uma pergunta de resumo, não? Onde nós vemos que o Papa perdeu, sim, influência, perdeu poder temporal, mas se fortaleceu a autoridade moral da Santa Sé.
se fortaleceu a autoridade moral da Santa Sé. Okay. Pergunta número 34. Aqui começamos um novo bloque, o penúltimo bloque, relacionado com o iluminismo e a crise do antigo regime. Pergunta 34, então. Como o deísmo e o racionalismo ilustrado colocaram em questão os fundamentos da fé cristã? Lembrando que o deísmo é aquela doutrina que pode até aceitar que existe um Deus, mas um Deus que fica fora do âmbito comum, ou seja, simplesmente Deus cria o universo, Deus cria as coisas, mas depois não interfere na história, não interfere na vida, é como alguém que é como um pai que depois abandona seus filhos, né? Então, os filósofos ilustrados, as filosofias ilustradas e todo este ambiente racionalista, evidentemente enalteceu a razão natural e, portanto, também desprezou a revelação. Desprezou a revelação. Então, com relação aos dogmas, foram negados também os milagres. E então, o deísmo e o racionalismo simplesmente colocaram em questão os fundamentos da fé cristã justamente por este enaltecimento da razão e desprezo da revelação. Pergunta número 35. Qual foi a reação da Igreja ao iluminismo? E qual foi a resposta católica diante das ideias filosóficas racionalistas? O Papa e os bispos, em várias ocasiões, reafirmaram a fé, não somente enquanto conteúdo revelado, porque lembrem que fé pode ser aquilo que eu creio, ou fé pode ser também a virtude teologal pela qual eu creio. As duas coisas foram reafirmadas pela Igreja. Dizer, existe sim uma virtude teologal chamada fé, e essa fé também me ajuda a conhecer a verdade. Portanto, não, a razão não é a única maneira de eu conhecer a verdade. E essa verdade está composta também por aquilo que eu creio, ou seja, pelas verdades reveladas, né, por Cristo. Então, a Igreja respondeu ao racionalismo, reafirmando a fé nos dois sentidos e também combatendo o racionalismo através da apologética, ou seja, respondendo diretamente às objeções racionalistas de uma maneira apologética e também através da censura. Estamos também no momento que já existe o índice de livros proibidos e se proíbe, evidentemente, a leitura de iluministas e racionalistas. Ok. Pergunta número 36. Aqui estamos falando de um fenômeno chamado absolutismo esclarecido, ou também despotismo ilustrado, é o sinônimo, que se trata de aqueles monarcas que eram considerados monarcas absolutos, mas que adoptavam ideias ilustradas, ideias da ilustração, iluministas, né? E então, qual é o objetivo do absolutismo esclarecido? Encarnado nestes aqui que estou colocando, mas pode ter muitos outros, não? José II, Carlos III, Pombal, etc. O objetivo do despotismo ilustrado é aplicar as ideias racionalistas a favor do povo, a favor do povo. Mas, claro, se eu sou racionalista, a consequência de ser racionalista
é desprezar a igreja, mas também eu não quero perder controle sobre a igreja. Então, como fazer? Os monarcas absolutistas esclarecidos queriam, claro, modernizar os estados, promover a educação e limitar também o poder tradicional da igreja. Sobretudo este ponto de modernizar os estados. E então começam a ver a fé como um empecilho, um obstáculo contra essa modernização intelectual, que não permite depois avançar ou progredir tecnologicamente. Vamos pensar, por exemplo, inclusive nos dias de hoje, quantas pessoas dizem, mas é que a igreja, no momento que não permite o que diz que é errado, a experimentação genética nos embriões, a igreja está evitando o progresso da medicina, sei lá. Então, objeções semelhantes se colocavam na época deste absolutismo esclarecido, e então, o que faziam eles, os monarcas absolutistas esclarecidos? Submeteram o clero às leis do Estado, suprimiram mosteiros, isso é muito importante, suprimiram mosteiros. Por quê? Porque a vida religiosa, a vida dos mosteiros, é considerada uma vida atrasada, uma vida sem liberdade. E então, num mundo que vai apreciando, vai estimando mais a liberdade entendida de maneira racionalista, o fato que algumas pessoas morem em mosteiro ou as monjas de clausura é incompatível, né? Incompatível com essa liberdade enaltecida pelo racionalismo. Né? Controlaram também a educação religiosa, obviamente, porque não é que suprimem a educação religiosa, mas controlam o que se ensina. Né? Colocaram empecilhos à comunicação direta entre os bispos e o Papa, promoveram a religião enquanto servia ao bem comum e à moral pública. Ou seja, quer dizer, não é que estes monarcas esclarecidos não acreditavam em Deus, ou não é que estes monarcas desprezavam a religião, mas diziam, a religião é um instrumento que me pode servir para ter o povo tranquilo, um instrumento que me pode servir também para que o povo não cometa imoralidades, e então eu uso a religião como instrumento que me pode servir a evitar imoralidades, a buscar o bem comum, a evitar a delinquência, etc. Né? E então por isso promovo a religião, não? Porque uso ela como um instrumento para a ordem moral e utilidade pública. Pergunta número 37. Explicar o vínculo entre iluminismo e racionalismo teológico, particularmente presente na teologia liberal protestante do século XVIII e depois do século XIX. Claro, que coisa é a teologia liberal protestante? A teologia liberal protestante é uma consequência do racionalismo teológico, ou seja, essa aplicação do racionalismo a questões de teologia. E claro, se estamos falando de racionalismo, pues claro que tem um vínculo com o iluminismo, né? Porque o iluminismo enaltece a razão, e, portanto, isso vai fazer com que os protestantes, em primeiro lugar, mas depois também os católicos, comecem a reinterpretar a fé à luz da razão. Né? Então, ao invés de tentar entender com a razão e a fé, eles querem entender a escritura unicamente a partir da fé, da razão, perdão. Né? E então, por exemplo, quando existe um milagre, né, na Sagrada Escritura, aí se deixa a fé do lado e se tenta explicar, né, através unicamente da fé. E isso vai depois desembocar na teologia liberal protestante do século XVIII e XIX. Okay? Pergunta número 38. Por que os iluministas consideravam que a igreja fosse uma instituição contrária ao progresso e à razão? A resposta é óbvia, não?
A igreja é um obstáculo à liberdade e ao desenvolvimento científico. A igreja nos faz viver num ambiente irracional, não? Ou pelo menos pré-racional, e não nos permite viver nessa liberdade. Neste âmbito, perdão, neste período histórico, acontece também o surgimento de dois movimentos que são o pietismo e o puritanismo. Particularmente são movimentos que surgem em âmbito protestante. E então, em primeiro lugar, que coisa é o pietismo? O pietismo é um movimento de espiritualidade interior e moral rigorosa, mas, sobretudo, a ênfase está nessa piedade, nesse rezar, nesse viver piedosamente. Né? Justamente em ambiente pietista vai nascer depois Nietzsche, né? Depois, no século XVIII. Mas este ambiente já vai se preparando no século XVII, né? Ou seja, que, como eu explicava em alguma das aulas, ou seja, num mundo racionalista, num mundo onde tudo tem que ser razão, 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 alguns protestantes respondem, reagem, dizendo, não, então vamos sublinhar a fé, sublinhar a oração, sublinhar a presença com Deus. Então criam, sem querer, mas criam este movimento pietista, mais voltado não tanto à compreensão racional das verdades de fé, mas sim voltado a esta espiritualidade interior, a esta vida moral rigorosa, este viver, tentar viver a espiritualidade de uma maneira piedosa, mas ao mesmo tempo irracional. Não? O problema do pietismo, o pietismo tem muita coisa muito boa, tem muita coisa, ou seja, claro, ninguém vai negar a importância da espiritualidade interior, a importância da oração, a importância de viver bem, etc. Mas o problema é que deixa a razão de lado. Né? O problema dos pietistas é que eles querem acreditar com a só fé e não estimam, não usam também a racionalidade. Então, o pietismo, de alguma maneira, é justamente essa reação desproporcionada ao racionalismo, não? Uma espécie de fideísmo, poderíamos dizer. Né? E enquanto isso estava acontecendo nas regiões alemães, dos alemães, na Inglaterra acontece outra corrente chamada puritanismo, né? Que buscava mais a disciplina, a pureza moral. Né? E isso influenciou, evidentemente, a ética e a política protestante. No âmbito puritano, vamos ter depois também obras literárias, por exemplo, aquela famosa de Nathaniel Hawthorne, né? The Scarlet Letter, né? A letra escarlata, imagino que se diz em português, né? De Nathaniel Hawthorne. Onde retrata justamente uma sociedade puritana interessada mais na disciplina, na pureza, do que na interioridade. Né? Então, com relação ao pietismo, então, sublinha mais a piedade, o aspecto interior, o aspecto espiritual, e o puritanismo sublinha mais o aspecto moral. Né? Os dois têm as duas coisas, mas o foco é diferente em cada uma. Né? Muito bem. Último bloque aqui sobre a Revolução Francesa e as independências americanas. Independências americanas. Pergunta número 41. O que foi a Constituição Civil do Clero durante a Revolução Francesa? Basicamente foi uma lei, né, que reorganizou a Igreja em França como instituição estatal. Aqui vamos entender, então, a Constituição Civil do Clero consiste justamente num considerar que a Igreja na França é uma instituição estatal.
enquanto que antes da Constituição Civil do Clero, a igreja era considerada como uma instituição privada ou como uma sociedade dentro da sociedade francesa ou como uma espécie de grupo ou associação que estava aí. Esta lei da Revolução Francesa, a Constituição Civil do Clero, faz com que se considere que a igreja é parte do Estado francês. E enquanto parte do Estado francês, portanto, também pode ser, como se diz, controlado e administrado pelo Estado francês. E então o clero se transforma em funcionário público pago pelo Estado a cambio ou em contraparte de que o clero francês tem esse juramento de fidelidade civil para agir de acordo com a Constituição francesa, de acordo com as leis estatais e, portanto, é uma coisa muito grave. É uma coisa muito grave. Né? Mas, fundamentalmente, quando se fala de Constituição Civil do Clero, é esta consideração, esta lei que transforma a Igreja Francesa em parte do Estado francês, né? Uma instituição estatal. E o clero termina sendo funcionário público. Pergunta número 42. Quais transformações houve na relação entre religião e cidadania a partir da Constituição Civil do Clero durante a Revolução Francesa? Aqui estamos falando da relação entre religião e cidadania. Ou seja, com cidadania eu quero dizer o fato de eu ser cidadão francês, né? Ou parte do Estado francês, né? O fato de eu ser cidadão francês. E com religião, efetivamente, o fato de eu ser católico, de pertencer ao catolicismo. Então, oficialmente, a fé tornou-se questão que devia ser reservada para a vida privada. Então, na minha vida externa de cidadão francês, eu sou apenas cidadão francês. E a questão da minha fé, a questão da minha religião, não entra na minha cidadania. Não entra nas minhas relações públicas enquanto cidadão francês. A questão da minha religião é reservada à minha vida privada. E também está escrito aqui, não? Muitos padres se recusaram a jurar e foram perseguidos. Mas a questão com relação à vida pública é justamente essa, né? Na vida pública não se devia mostrar mais religião. Isto aqui é relevante porque é a cristalização de um processo histórico já antigo, onde cada vez mais se queria fazer essa separação entre religião e Estado, não? Entre igreja e Estado. E aqui não somente se separam, mas se quer esconder a religião como parte da vida pública. Então, é um passo a mais, é uma evolução ainda mais do que se estava fazendo em outros países, né? Esse laicismo total, né? Muito bem. Pergunta número 43. Como reagiram o Papa e o episcopado francês à perseguição religiosa durante o terror? Qual foi a reação da Igreja e do Papa? Evidentemente, de uma grande condena, não? O Papa Pio VI condenou a Revolução Francesa, né? E também, ao mesmo tempo, apoiou aqueles que professaram a fidelidade à Igreja de Roma. Isso enquanto o Papa, não? O Papa
reagiu dessa maneira, condenando a descristianização. E os bispos franceses também, alguns bispos, não todos, mas alguns, recusaram o juramento civil e continuaram fazendo o seu ministério em segredo e em clandestinidade. Então, realmente não havia muito o que fazer, não havia muito que como objetar a todas estas questões, mas pelo menos houve a voz do Papa Pio VI que realmente condenou a Revolução Francesa. Como influiu então essa Revolução Francesa na estrutura e no poder da Igreja Católica na Europa? Pois claro que a Revolução Francesa foi inspiração em outros países, né? Reformas e perseguição da Igreja também em outros países a partir do exemplo da Revolução Francesa. Pergunta número 45. Que transformações sofreu o papado durante o período napoleônico? Nós temos que lembrar, nós temos a Revolução Francesa, o período do terror, a convenção, etc. E, num momento determinado, Napoleão assume o poder, etc. E lembrem que Napoleão prende o Papa Pio VII, porque Napoleão avança sobre Roma, Napoleão invade a cidade de Roma e toma preso o Papa Pio VII. Mas depois, o próprio Napoleão e a Santa Sé firmam uma concordata no ano 1801 para chegar a uma espécie de acordo, né? A concordata é justamente uma espécie de acordo entre Napoleão e a Santa Sé, neste caso, né? E quais eram as características desta concordata? Em primeiro lugar, a Igreja se confirma como uma instituição sob controle estatal. Mas Napoleão e o Estado francês se comprometem a permitir a liberdade de culto e também se comprometem a reconhecer que a Igreja existe oficialmente e dão também o direito de reorganizar a hierarquia eclesiástica. Portanto, o Estado francês já permite que se reorganizem as dioceses, que se escolham bispos, não, sem interferência do Estado. Se restabelecem então as relações diplomáticas entre a França e a Santa Sede, mas os bens confiscados na época revolucionária não são devolvidos. Então, é uma concordata que tem pontos positivos, a questão da liberdade de culto, do reconhecimento oficial, etc., mas, ao mesmo tempo, o resultado é que, de qualquer maneira, a Igreja permaneceu como uma instituição controlada pelo Estado francês. Mas, de qualquer maneira, essa solução é melhor do que a Constituição Civil do Clero. É melhor do que a Constituição Civil do Clero. Não é a ótima, mas pelo menos existe liberdade de culto, etc. Pergunta número 46. Qual foi a reação? Qual foi a reação da Igreja diante dos movimentos independentistas americanos? Nós sabemos, justamente neste início, final do século XVIII e início do século XIX, os diversos territórios americanos começam a buscar, a procurar a independência e a obtê-la, e então parte do clero estava de acordo com as independências, mas parte do clero estava a favor de manter a unidade do Estado espanhol. Aqui eu coloquei o caso da Espanha, mas situações análogas aconteceram também na América Espanhola. O ponto aqui é que a Igreja não estava unida como um bloco a favor ou em contra da
da independência dos Estados americanos, simplesmente a questão era se por que parte do clero, por exemplo, por que parte do clero estava contra as independências? Porque consideravam isso como uma desgregação do Estado, uma desgregação de um país. Lembremos, sobretudo no caso da Espanha, os territórios americanos eram Espanha. Não é que eram colônias ou eram dependências de Espanha, era parte do território espanhol. O território espanhol estava em América também. E então, no momento das independências, isso se vê como uma espécie de ataque contra um dos grandes países católicos do mundo, como um ataque contra um dos países que favoreceu a evangelização de toda essa parte do mundo e, portanto, um ataque indireto contra a igreja. A independência vista também como uma espécie de movimento anticlerical ou anticatólico, também porque nós sabemos que alguns independentistas, na verdade, estavam motivados por interesses masónicos, por ideias masónicas. E então, portanto, a independência, alguns eclesiásticos veem as independências como um triunfo da maçonaria contra o Estado espanhol. Mas também existiam eclesiásticos, existia uma parte do clero que era a favor das independências americanas, porque isso iria permitir ou iria a demonstrar que a igreja não depende de um estado particular, que a igreja pode se adaptar às diversas circunstâncias dos tempos e lugares, e que se é verdade que alguns maçons tramaram a desgregação do Império Espanhol, de qualquer maneira, isso não é uma tragédia para a igreja, porque a igreja pode continuar evangelizando também nas novas situações políticas. Então, não existe motivo para necessariamente tomar uma posição contrária às independências dos territórios americanos. Pergunta número 47. Pergunta número 47. De que maneira, esta aqui é a última pergunta, de que maneira os novos Estados americanos conceberam a relação igreja-estado após as independências, ou depois das independências? Então, depois da independência, em alguns países, porque a pergunta aqui é sobre os novos Estados americanos, alguns países instauraram a separação entre a igreja e o Estado. Portanto, os novos países americanos seguiram o modelo europeu moderno dessa separação entre igreja e Estado, e, de fato, em algumas das novas repúblicas houve perseguição religiosa ou leis restritivas. Eu aqui trago, por exemplo, as leis anticlericais de 1883, publicadas ou feitas valer por Valentim Gómez Farias no México. Muitas vezes, quando se fala de perseguição religiosa no México, pensamos na época dos cristeiros. Os cristeiros, estamos falando de 1926 a 1929 praticamente, mas já antes disso nós já tínhamos as leis anticlericais de Valentim Gómez Farias, de 1833, e depois a reforma mexicana, mexicana com Benito Juárez, etc., etc., que também foi de perseguição contra a igreja. Enfim,
Estes últimos dados não interessam tanto, porque o que interessa é a questão de ver que os novos Estados americanos adoptaram essa questão da separação entre igreja e Estado e, em alguns casos, inclusive, houve perseguição religiosa. Muito bem. Pois estas seriam as perguntas, né? Eu vou ser muito sincero, se vocês conseguem, né, responder, entender estas perguntas e estas respostas, não vão ter problema nenhum na prova. Não vão ter problema nenhum na prova, porque justamente o objetivo destas perguntas é, por um lado, encerrar ou resumir os conteúdos que temos visto e colocar também as partes mais importantes, né? E ajudar vocês a verem também a linha temporal, né, de como todas estas questões vão evoluindo neste período que nós estamos estudando em História Eclesiástica 3. Algum comentário, alguma coisa que queiram dizer? Isso. Sim. 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 Claro, a ver, vamos por partes. A Inquisición Española, ela se estabelece também na América, né? Portanto, estamos falando do século XVI, XVII, XVIII, né? E, efetivamente, como você está dizendo, o plano, perdão, o objetivo da Inquisição Espanhola era justamente relacionado com a coesão do Estado espanhol. Por isso, lembre que nas perguntas se dizia que os reis usaram a religião como instrumento de unidade estatal, né? Então, sim, a Inquisição Espanhola tem também esse objetivo, né? Proteger a unidade ou a pureza, vamos dizer, da fé católica, né? A Inquisição Espanhola foi fundada antes da Inquisição Romana. E foram os próprios reis católicos, Isabel e Fernando, que fundaram a Inquisição Espanhola, justamente dependendo do rei, não do Papa, mas do rei. E com esse objetivo, não? De proteger a unidade religiosa do reino. E, na Espanha continental, quer dizer, na Espanha peninsular, não? Na Península Ibérica, e também nos territórios espanhóis americanos e asiáticos, a Inquisição teve presença, a Inquisição Espanhola, mas eu devo dizer que não teve, como dizer, não em todos os lugares do Império Espanhol a Inquisição estava presente de igual maneira, né? Quer dizer, o inquisidor geral existia e depois existiam os diversos tribunais nas cidades mais importantes, né? Nas cidades mais importantes, mas não em todas, ou seja, tinha lugares, por exemplo, estou pensando agora nas Filipinas, onde com certeza não existia um tribunal
da Inquisição que fosse tão ativo quanto o Tribunal de Ciudad do México, por exemplo, né? O Tribunal de Lima, né? Porque evidentemente havia mais casos, havia mais situações para serem resolvidas em Ciudad do México do que em Manila, né? Ou em, sei lá, Cusco, não? Ou La Plata. Não? Então, sim, lembre que os reis católicos, eh, os reis católicos estavam bastante preocupados com o fenômeno dos judeus que falsamente se convertiam ao cristianismo e continuavam praticando o judaísmo escondidas. Então, alvo da Inquisição Espanhola vai ser predominantemente estes judeus falsamente convertidos. Ou vamos ter acusações de pessoas que são acusadas de serem judeus escondidos. Enquanto que nós estamos falando do Santo Ofício, não? A Inquisição Romana, ela vai estar mais endereçada ou mais dirigida a perseguir protestantes. Né? Protestantes. Né? Porque justamente surge depois ou durante o Concílio de Trento. Né? Durante o Concílio de Trento. Então, qual é o objetivo da Inquisição Espanhola? O objetivo da Inquisição Espanhola é, sobretudo, proteger a unidade religiosa e política do Império Espanhol e perseguir, sobretudo, não unicamente, mas sobretudo, aos judeus falsamente convertidos. Enquanto que a Inquisição Romana, o Santo Ofício, é um tribunal instituído pelo Papa Paulo III, na metade do século XVI, em primeiro lugar para perseguir os protestantes, né? Para perseguir e defender, não? Eu diria, mais que perseguir, é defender, né? Os protestantes. Perdão, defender os católicos. Isso. Isso. Olha, eu diria, agora, neste momento, o México se tornou um país difícil para ser pessoa. Né? Vamos ver, a situação está muito quente, as orações está muito complicada, justamente nestes dias. Mas sim, estamos diante de um estado colapsado. Não? Mas eu não posso falar muito disso porque me emociono, me salto e não é o momento de falar sobre o México. Mas é verdade. Não? Tantos, por causa do narcotráfico, nós temos tido bastantes sacerdotes que têm morrido. Não? Foi muito famoso o caso o ano passado, ou meados deste ano, o caso de três sacerdotes em Chihuahua que foram encontrados mortos. Mas, enfim, nós temos casos também, né, em Chiapas, enfim, no país inteiro. Né? Muito bem. Não, não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Rezem para ver o que acontece neste final de semana, né? Que é fundamental o que vai acontecer neste final de semana para o futuro do país. Mais algum comentário, alguma coisa? Ok, pode ser. Ok,
Sim. Ajá, Goodman. Ajá. Ujú. Ok. Exato, exatamente. Aham. Bom, vamos, eu vou comentar enquanto posso, né? Em primeiro lugar, digo, essa é uma questão do século XX, portanto, está fora do nosso curso. Segunda coisa, eu não sou experto em teologia protestante e sobretudo em estes autores que você menciona. Digo, evidentemente, Bullman é famosíssimo, Döderlein também eu já tinha escutado. eh, mas qual é a questão aqui? A questão é, se não estou errado, Leandro, e aí vocês vão ter que fazer uma pesquisa depois, mas acho que foi o Papa Leão XIII, portanto, início do século XX, que estimulou a volta à teologia tomista, né? Eh, e várias vezes, eu não sei se foi Pio XII também, não, mas acho que foi Leão XIII mesmo, que justamente publicou este desejo da volta à teologia tomista justamente vendo o, o liberalismo que também começava nos âmbitos católicos, né? E tem um teólogo, o clérigo católico, na verdade, Felicité de Lamennais, né? Que ele é considerado o primeiro teólogo liberal católico, né? Em, na França, evidentemente. Que é interessante porque este aqui é do final do século XVIII e século XIX. Né? Que coisa fazia de Lamennais? Felicité de Lamennais dizia, olha, é necessário que exista uma separação entre igreja e Estado. É necessário defender a liberdade religiosa, entendida não uh,
não, entendia não como uma espécie de licença para praticar a religião católica, mas licença do Estado para praticar qualquer religião. Né? Então, esta questão de que todas as religiões têm direito a existir. Né? E então estava também em favor da educação livre, estava também em favor da liberdade de imprensa, etc. Né? E acho que, não sei se em algum momento, acho que já falamos dele, né? E terminamos dizendo que ele foi condenado pelo Papa, né, Gregório XVI, eh, porque justamente, ou seja, ele tinha este liberalismo dentro de si, este dizer, é importante a liberdade individual, não se pode impor a religião sobre ninguém, que vamos, são ideias que bem entendidas podem caber dentro também do contexto católico, mas o problema é que ele foi além, exagerando a consciência individual, indo então com esta questão da liberdade, do erro, não? A questão da liberdade religiosa tem que ser eh, en, enquadrada ou focada dentro da questão de que a religião católica, sendo a verdade, claro que tem liberdade para existir, mas as outras religiões, dado que são falsas ou contêm alguma coisa de falsidade, não podem ser promovidas da mesma maneira que a religião católica. Então, esta questão Lamennais não entendia bem, né? Sucessores de Lamennais no âmbito teológico eu não conheço, sinceramente não sei assim como evoluiu a teologia católica a partir de Lamennais, o que foi que aconteceu, eh, mas com certeza no século XX, no meados do século XX, antes do Concílio Vaticano II e também depois, podemos encontrar católicos, teólogos católicos liberais, sobretudo no âmbito, por exemplo, da Holanda, não? Países Baixos. Lembremos como a Conferência Episcopal dos Países Baixos publicou aquele catecismo, o catecismo holandês, muito criticado justamente por ter ideias heterodoxas, sobretudo em relação de moral sexual. Né? Catecismo holandês, com certeza provocado por esta influência dos, como se diz, dos católicos, dos teólogos liberais, né? Mas assim, com certeza, eu não saberia dizer muito mais do que isso. Então é isso. Mais alguma pergunta? Ou algum comentário? Olha, uma coisa que eu vou estudar, hein? É muito interessante. De fato, eu estava pensando propor ao padre Bruno, talvez para o futuro, não fazer unicamente história da igreja, não fazer unicamente o curso de história da igreja, mas também talvez ter algum módulo concreto sobre história da teologia, não? História dos teólogos católicos, não? Focar em como a teologia católica tem existido, que eu acho que no ambiente de vocês seria muito útil, não? Porque, claro, é bom saber o contexto geral, etc., não? E saber os galicanismos, etc., mas a questão é, se fizéssemos uma, concretamente, mais do que história da igreja, uma história da teologia, também seria muito interessante. As duas coisas são necessárias, né? As duas coisas são necessárias. Muito bem. Mais algum comentário, alguma coisa? Ok. Pois então vamos agradecer a Deus por este tempo juntos. Eh,
De nada, de nada, de nada, de nada. De nada. Tudo aquilo que possa contribuir para a clareza, eu acho que é bem-vindo e mais uma vez eu reafirmo que eu estou disponível, não? Para tirar dúvidas, para se vocês quiserem chorar de desespero, também estou disponível, mas não vai ser necessário chorar, porque é muito fácil, não? É muito fácil. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos damos graças por todos os vossos benefícios, a vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém.